E a consulta é de graça para você. Preste atenção. Dor de garganta, nariz escorrendo, febre, espirros e tosse, sinais típicos de possíveis infecções virais que acompanham a chegada do frio e se torna motivo de preocupação. O que fazer para evitar? A gente conversa agora com a infectologista, a doutora Clarissa Cerqueira. Tudo bom? Como é que vai? Bem-vinda, viu? Tudo bom, Só lhe vejo na obrigada. televisão. Para não perder a trilha da vacina, pode tomar vacina quem está com gripe, virose? Vamos lá, ao pé da letra, poder pode, mas a gente não recomenda. Por quê? Porque a pessoa já está com sintomas respiratórios, a vacina pode ter alguns efeitos adversos, então a gente recomenda que uma vez que passe esses sintomas, que a pessoa se vacine. Quanto tempo? Só passar o sintoma? Porque Passar antigamente eram 4 sintomas. meses a diferença, não é isso? Isso. A gente recomendava esperar um período maior depois, só que atualmente a gente recomenda que, uma vez que a pessoa, no caso de Covid principalmente, saia do isolamento, ela já pode sim se vacinar. Vamos falar das viroses agora. Muitas unidades de saúde cheias, principalmente de crianças. É a chegada do outono, é a mudança do tempo, como é que é? Exatamente. Então, a gente passou por um período de muita aglomeração agora, que foi o carnaval, né, recentemente. E agora está chegando o inverno. Aqui na Bahia, em alguns lugares, a maioria ainda nem é tão frio, mas a gente tende a aglomerar mais. E essa aglomeração faz com que a transmissão de certas viroses sejam facilitadas. Então, por isso que a gente tem que estar atento e a gente tem que vacinar. Isso é fundamental. A gente tem vacina da Covid, a gente tem vacina para influenza. Então, é a medida mais forte de prevenção para essas doenças que a gente tem. É a vacina. É vacina, é o mais importante. Agora, doutora Clarice, quais são as viroses mais comuns, as que atacam mais, principalmente as crianças? Nossa, criança, a gente fala principalmente de rinovírus, parainfluenza, influenza, são vários vírus, só que todos eles causam uma doença comum. Podem causar bronquiolite, podem causar sinusite, podem causar rinite. Então, isso tudo... Bronquiolite é mais grave? Bronquiolite é mais grave, é quase uma pneumonia, é uma doença já do trato inferior que a gente chama. O resto fica aqui em cima, né? Sinusite, rinite. Agora, bronquiolite já comete mais o pulmão, então tem que ficar de olho nesses casos. Os casos de bronquiolite são mais comuns, eu sei, se eu estiver errado pode me corrigir, em locais bem mais frios, exemplo São Paulo. Eu sei que eu tenho netos que moram em São Paulo e já tiveram bronquiolite e as unidades de emergência estão cheios. Aqui está ficando dessa maneira ou não? Aqui a gente tem sim episódios e casos de bronquiolite, mas em São Paulo, como lá é bem mais frio, as pessoas aglomeram muito mais. Então eu posso dizer que a transmissão é maior. Então, inclusive de outros vírus que podem estar sendo transmitidos em São Paulo, aqui não da mesma forma, e isso pode levar a um maior número de casos. Mas a bronquiolite em si, assim, eu posso dizer que ela é uma doença causada por vários vírus. Então, uma vez que o vírus acomete um lugarzinho do pulmão, a gente fala que é bronquiolite. Consulta de graça. Primeira pergunta é para a doutora Clarissa Cerqueira, assunto viroses. Vamos lá. Como é que a virose age no corpo? Então, vamos lá. A virose é um nome sindrômico que a gente chama de... São doenças causadas por vírus. Mais comuns são aquelas doenças que acometem o trato respiratório superior, aqui em cima. Então, é rinite, sinusite. Algumas delas ficam localizadas, outras, quando são mais graves, acometem o corpo todo. Aí dão febre, mal-estar, dor no corpo. Aí já tem que ficar mais de olho. Ou também quando acometem o pulmão. A diferença entre rinite e sinusite? A rinite, ela basicamente acomete mais o nariz. Sinusite, ela acomete o que a gente chama dos seios faciais. Tem aqui na frente que dá muita dor de cabeça, o paciente fala, tô com dor aqui, é da sinusite. Tem os outros seios que ficam inflamados, acumulam secreção, essa secreção não tem por onde sair. Então aí fica inflamado e pode levar esses sintomas de nariz também muito entupido, escorrendo, sensação de peso na face, é muito desconfortável. Mais pergunta. A entrevistada é a doutora Clarissa Cerqueira e o povo quer saber. Vamos à próxima. Quantos dias uma virose dura no corpo? Bota a máscara no nariz, hein? É verdade. Uma virose ela tem uma duração média aí de 5 a 10 dias, assim, porque depende muito de cada pessoa. Mas, em geral, elas têm características que são autolimitadas. Então, elas começam e elas terminam. A gente tem que só lidar com os sintomas para que durante esse percurso da virose, o paciente sinta o melhor possível. Quando é que a gente tem que procurar o médico? A gente Você fica em casa se tratando, né? Exatamente. Em geral, como a gente fala, a doença autolimitada, ela passa sozinha, só que a gente tem que procurar um médico quando o paciente já tem sinais de acometimento do pulmão, principalmente. Porque aí é um órgão bem mais nobre, é falta de ar, é cansaço, é uma febre alta e persistente. Ou então, se o paciente está com um quadro que está se prolongando por mais de 7 dias, isso pode sugerir uma virose que complicou com infecção bacteriana. Então, aí também tem que procurar um serviço de saúde para avaliar até o uso de antibiótico. Quanto mais velho, aumenta o risco, é isso?
ou não? Criança também é perigo. Idosos, a gente fala assim, extremos de idade. As criancinhas com menos de 2 anos e quem tem mais de 60 anos tem risco de maiores complicações. Jesus amado. Próxima pergunta, doutora Clarissa Cerqueira. É importante tomar muito líquido quando está com virose? Perfeito. Inclusive faz parte do tratamento, líquido, né? se hidratar, é manter uma boa hidratação. Um dos manejos dessa virose é porque a gente tende a ter febre, a gente exala, perde muito líquido, então a gente tem que manter essa hidratação ingerindo bastante líquido. E aí vale tudo? Laranjada, limada, Vai de água. tudo. A gente orienta a predominar a água, mas também outros líquidos, água de coco, chás, podem também fazer parte. Mais uma pergunta nas ruas para a doutora Clarissa Cerqueira. Virose é o assunto, tá bombando, hein? Tá cheio de virose por aí. Eu queria saber quais os tipos de virose mais comuns. As viroses mais comuns são a sinusite e a rinite. Elas são as que são facilmente transmissíveis e que são causadas por diversos vírus, como a gente já vinha falando aqui. Mas elas têm como sintomas comuns a infecção aqui de cima, do trato superior. A virose passa para outra pessoa durante todo o tempo, depois de 3 dias não passa mais. Tem todo um... É mito ou verdade? Pronto. Fala. Tem, porque quando a gente adoece, o vírus ele está se replicando. Quando ele está se replicando é quando a pessoa transmite mais. E transmite por gotícula. Então, tá falando, tá perto de outra pessoa, essas gotículas estão sendo eliminadas e vai contaminando. Depois de um certo período, depende de cada vírus, o vírus ele para de se replicar, mas ainda fica um processo inflamatório de toda a lesão que esse vírus causou no nosso corpo. Então a pessoa ainda tem alguns sintomas, mas não transmite mais. É uma média aí de 5 dias, eu posso arredondar essa questão de transmissão. Obrigado pela entrevista e pela consulta, viu? Eu que agradeço, o prazer. Obrigado. Volte mais vezes. Volte mais vezes. Obrigada. Beijo grande e saúde.